Como somos gratos a Ti, Deus, porque Tu és tão bom, Pai. Tu és bom, Senhor. Tu nunca desistisse de nenhum de nós e nunca vai desistir, Senhor. Tu não desiste de ninguém da nossa família, Senhor, não. Todos os nossos estarão em Ti, Senhor. Eu sei, Pai, que Tu nos chamaste para um projeto chamado família, Deus. E dentro desse projeto, a bênção. Dentro desse projeto, a provisão. Dentro desse projeto, a salvação, Senhor. Deus, nós Te exaltamos, nós Te adoramos, Pai. E sabemos que nessa noite, essa noite, há um encontro marcado, onde os céus vão tocar a terra e grandes coisas vão acontecer, Senhor. Nós não estamos aqui por acaso, nós não viemos aqui por acaso, não existe um por acaso, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que sabe de todas as coisas, o Deus do ontem, o Deus do hoje, o Deus do amanhã. Tu és o Deus que começou todas as coisas, o Deus que vai terminar todas as coisas, e não existe por acaso para um Deus assim, não existe. E se estamos aqui, Pai, é porque vamos receber mais ainda de Ti, Deus. Mais ainda de Ti, Senhor. Mais ainda de Ti, Deus. Mais de Ti, Deus. Não apenas para nós individuais, mas para nós família, Senhor. Por isso estamos aqui nessa noite. Te damos graça e Te louvamos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, queridos. Vocês são bênção. Vocês podem sentar, queridos. Aleluia. Hoje vai ser bom ministrar. O pastor Policarpo está aí, deixa a gente bem animado. Ex-primeiro, é? Queridos, como foi apresentado, meu nome é Marconi, tá? Lívia está ali, daqui a pouco ela está vindo. Eu estou só preparando o ambiente para a chegada dela, tá? Então se prepare para quando ela subir aqui, grandes coisas também vão acontecer. Eu tenho certeza que sua vida não vai voltar mais da mesma forma. Querido, entenda, quando a gente fala isso, não é um jargão, quando a gente fala assim, que a nossa vida vai mudar, que as coisas vão acontecer, que hoje é uma noite especial. Não é um jargão, não é uma coisa qualquer, não é uma palavra aleatória falada, não. É porque onde a luz do conhecimento da palavra, a treva é dissipada e as coisas são mudadas. Você está aqui? Você está compreendendo isso? Se você está aqui, esteja com o coração aberto, esteja com a mente preparada para receber, para acolher com mansidão essa palavra. Eu garanto a você, aonde a palavra toca, coisas se transformam. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. A gente vai falar um pouco hoje sobre corrida. Tá modulando, agora tá baixo. Sobre corrida, sobre propósito. Vou deixar para a Lívia falar um pouco mais sobre isso. Mas sabe, se nós como família, todos nós, uma vez que nascemos de novo, nós recebemos do Senhor uma carreira. Entenda que na nossa vida, mesmo quando nós não éramos salvos, mesmo quando nós não éramos nascidos de novo, todos nós temos uma carreira para viver. Mas o mundo não entende, o mundo não sabe ao certo para onde é que está indo. Eu não sei você, mas eu já fui várias vezes abordado no trabalho, por exemplo, e as pessoas ficam meio sem entender qual o propósito da vida, qual o significado da vida. Por que essa pergunta é tantas vezes feita mundo afora e as pessoas muitas vezes não conseguem compreender? É porque fora do Senhor não há propósito, fora de Deus não há uma carreira, fora do Senhor não tem para onde ir. Eu ouvi uma vez algum pastor falando sobre isso, eu não vou me recordar quem foi agora, para dar os créditos, né? Mas eu ouvi ele falando assim que, quando Deus criou os céus e a terra, Ele disse à terra, né? Nasçam árvores, produza, formem animais, diz para as águas, formem os peixes. E aí você entende um pouco porque os animais terrestres têm que viver na terra, não podem viver debaixo da água. Os animais aquáticos, ao contrário, não podem viver na terra, têm que viver dentro da água.
E aí quando Deus cria o homem, ele diz, façamos o homem. Então, a essência do homem não é a terra, a essência do homem não é a água, a essência do homem é o próprio Deus. E é por isso que o homem sem Deus está morto. Mas quando recebemos ao Senhor, somos feitos nova criatura, o nosso espírito é recriado, e a partir de então recebemos uma nova carreira para poder seguir. E aqui o escritor do livro de Hebreus, capítulo 12, ele vai dizer o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Perceba que o escritor de Hebreus está dizendo que existe uma carreira proposta e que a gente tem que perseverar. Sabe, querido, quando a gente lê muitas vezes esse texto, a gente aplica ela de forma individual, e óbvio, a gente deve aplicar a palavra também de forma individual, mas eu quero trazer um contexto aqui de família, porque estamos no culto de família. Quem está aqui com sua família? Se você está aqui com a sua família, sua esposa, seu filho, aí alguém, aperta a mão dele, olhe para ele e aproveite esse momento para dizer assim, eu te amo. Vixe, como foi fraquinho, eu te amo. Estamos em um contexto aqui de família, falando sobre família. Eu quero trazer princípios sobre a questão da família aplicados aqui, usando esse texto para fazer algumas aplicações. Sabe que dentro dessa carreira da família, nós como família temos um propósito. Nós como família estamos correndo uma carreira. E é tão importante isso que quando Deus fez o homem, lá no Jardim do Éden, ele viu que não estava legal o homem sozinho. Ele olhou assim para o homem e disse, não está legal. Eu não sei quem já é casado aqui, mas sabe, quando a esposa passa um tempo fora, ou você passa um tempo, viaja, ou ela viaja, né? Às vezes Lívia vai fazer alguns trabalhos lá em São Paulo, ela é arquiteta, e aí passa aí às vezes uma semana, né? É um desafio, não é verdade? Eu particularmente sinto muita falta dela, não sei se ela sente de mim, mas eu sinto muita falta dela. Agnaldo viaja muito também, né? Que está aqui meu sogro e minha sogra, casal abençoado. Agnaldo viaja muito, e quando Agnaldo viaja eu vejo a Adriana desesperada. Eu não sei se é o desespero para que ele volte ou que ele não volte. Mas, não, brincadeira. Brincadeira. Quem é casado sabe o quão é difícil ficar só. E Deus vendo Adão, sem nem ter experimentado aquilo, na sua presciência sabia que Adão precisava de uma companheira. Fez Eva. E no projeto de Deus, perfeito, pleno, havia uma família. Preste atenção nisso. Por que a família é tão importante? Deus já lá no início sabia que a família era uma base, uma estrutura que o ser humano precisava ter. A comunhão, a unidade, andar em família, andar em conjunto. Deus fez o homem e a mulher, fez a família, para caminhar junto, correr uma carreira juntos. Nós, quando temos filhos, o que é que a Bíblia nos ensinou? Nos mostra, ensina o teu filho no caminho que deve andar. O teu filho é como uma flecha que você tem que acertar o alvo com ele. Preste atenção, na carreira, Deus o tempo todo nos ensina que nós temos que correr juntos. Que não podemos correr um no lado, outro no outro, não, temos que correr em unidade. Eu lembro um tempo atrás, a gente não estava aqui ainda em Campinas, não estava ainda no Verbo da Vida, e houve um momento na nossa vida, mim e Lívia, que houve uma certa distância na caminhada da fé. Ela correndo por um lado e eu correndo por outro. E sabe, queridos, que isso trouxe um desequilíbrio para as nossas vidas. Porque família não pode um se destacar de mais e o outro de menos, entenda. Às vezes o ministério de um é no púlpito, às vezes do outro não é.
Eu não estou falando desse tipo de destaque, estou falando de crescimento espiritual, de avanço espiritual, de correr a carreira que Deus nos chamou para fazer. Dentro dessa perspectiva, família foi chamada para caminhar junto, para crescer junto, para avançar junto, para chegar até o final juntos. Você está aqui? E dentro desse texto aqui eu queria trazer algumas coisas, porque muitas vezes, Paulo diz aqui no finalzinho, né? Diz, você tem que ter cuidado para não desmanhar a vossa alma, para você não se fadigar com o caminho, porque eu sei que às vezes as circunstâncias vêm e dificultam um pouco a situação. Mas eu quero trazer algumas aplicações para a gente aqui, do que é necessário para a gente continuar avançando. Em primeiro lugar, nós precisamos nos livrar dos embaraços, livrar dos pesos, nos livrar do pecado. Não sei se você corre, eu corro, pouco, mas corro. Não sei por que vocês estão rindo assim, só porque eu sou meio gordinho, aí fica esse cara, não. De que corre maior. Pela fé, né, pastor? Pela fé. Eu só corro 3 quilômetros, mas já é alguma coisa, tá? Sabe que na corrida, quanto mais leve você tiver, melhor é. Você está aqui comigo, está entendendo isso? Eu ando de bicicleta também, né? Cadê meu parceiro? Rafa estava por ali, meu parceiro de pedalada. A história da bicicleta é o seguinte, quanto mais leve a bicicleta é, mais cara é. Sabe por quê? Porque melhora o desempenho, porque não tem peso. Presta atenção nisso, querido. Na caminhada, na corrida da fé, você não pode botar peso em cima de você. Você tem que se livrar. Só que Paulo, o escritor de Hebreus, que a gente às vezes diz Paulo, mas não pode comprovar que é Paulo mesmo, né? Muitos acreditam que é Paulo, às vezes pode escapulir aqui, mas fica tranquilo, tá? Tá ali um dos meus professores ali do Rema, pode puxar minha orelha depois, tá tranquilo. Mas o escritor de Hebreus, ele vai dizer, não é, o desembaraçar aqui não é só com o pecado, porque às vezes, né, a gente não está pecando, mas são com coisas lícitas também. Desembarace do peso e do pecado. Presta atenção, do peso é uma coisa, pecado é outra. Muitas vezes na nossa vida tem coisas lícitas, mas que a gente tem que parar e avaliar. Paulo vai lá dizer na sua carta, primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer, tudo é lícito. Então pode fazer geral, é assim que ele diz? Mas nem tudo convém. E ele continua, tudo lhe é lícito, mas nem tudo edifica. Queria te dizer uma coisa, existe uma indústria, chamada indústria do... Estou tentando lembrar o nome, por isso que eu estou falando bem devagarzinho, tá, querido? Entretenimento. O que é que a indústria do entretenimento faz? Usa seu tempo, gasta seu tempo, lhe domina o tempo. É a indústria do entretenimento. Por que foi criada a indústria do entretenimento? Para literalmente roubar seu tempo. Sabe, eu não estou dizendo aqui, então está dando uma de certinho demais, que não, eu gosto, eu assisto filme, eu assisto futebol, inclusive, infelizmente, torço para um time que só a graça de Jesus Cristo. Eu gosto, eu tenho redes sociais, eu navego nas redes sociais, só que a gente tem que ter cuidado, porque tudo isso é lícito, mas nem sempre está trazendo edificação para as nossas vidas. E no contexto da família, como isso é importante a gente estar ligado. Quantas e quantas vezes eu já me peguei, as minhas 2 filhas lá, assistindo um desenho, e eu mexendo no celular. Todo mundo no entretenimento, mas sem desfrutar da unidade. Cuidado com os pesos. Cuidado se você é homem, se está carregando um peso que prejudica, que não edifica dentro da sua casa, cuidado com isso. Mulher, se tem algo, cuidado com isso. A gente tem que realmente se livrar do peso, mas não só do peso, das coisas ilícitas, também do pecado. O texto está claro aqui. Mas pastor, irmão, você está pecando, como é que história é essa? Como é que pode isso? Não, não é pecando, não é que você está pecando. Mas olha o que o escritor diz, para deixar bem claro. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Outra versão vai dizer que nos envolve. Outra versão vai dizer que está ao nosso redor. Querido, quando você se acorda, o pecado já está
querendo roubar a sua paz, querendo roubar a sua alegria, querendo roubar a sua santidade, querendo destruir a sua casa, querendo destruir a tua vida, querendo destruir o relacionamento com Deus. Basta você pegar o celular, começou. Botou o pé fora de casa, começou. O pecado está o tempo todo na nossa porta. Mas nós temos um compromisso. A mensagem, o tema da vez da nossa igreja é ser de santos. Porque é nossa responsabilidade nos mantermos em santidade. Porque Jesus já morreu por nós e nos deu um novo espírito. E é nossa responsabilidade agora buscar uma vida de santidade. E para isso, meu amigo, fuja do pecado, querido. Fuja. Fuja. Você é forte? É. Mas não queira testar não, fuja. Se o pecado está te rodeando, fuja. Uma vez eu conversando com um colega novo, e ele dizia, eu vou ter que sair das redes sociais. Eu disse, mas por que, cara? As redes sociais são importantes para a gente também propagar o evangelho, para a gente também fazer alguma coisa a mais pelo Senhor. As redes sociais são importantes. Ele disse, mas as redes sociais estão me fazendo pecar. Porque eu acabo olhando uma coisa, que abre outra, quando eu menos espero. Eu estou enrolado no pecado. Querido, se algo está te conduzindo para uma vida de pecado, sai disso, larga disso, porque Deus quer te ver levinho, correndo a carreira que Ele tem para mim, para você, em família, junto com sua esposa, junto com seus filhos, avançando, correndo, livre, leve. É assim que Deus quer nos ver. Em segundo lugar, nessa carreira, o que você precisa fazer como família é ter perseverança. Persevere, meu querido. Infelizmente a gente tem visto muitas vidas parando no meio do caminho por falta de perseverança. Só eu que vejo ou você também já viu isso acontecer com alguém próximo a você? Seja perseverante. Essa palavra no original é upomone, a palavra. No dicionário Strong diz estabilidade, constância, tolerância. No contexto do Novo Testamento, olha o que a palavra diz. Ela significa a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade. Olha que coisa profunda. A fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimento. Perseverança. Sabe, aqui a gente fala muito, né? Até o sangue dá na canela. Persevera. Está ruim? Persevera. Está difícil? Persevera. Olha que testemunho lindo que a gente ouviu aqui. O carro estava sem combustível. Persevera com os R$2 que tu consegue emprestado, mas não fica parado, vai. E o milagre vai acontecer ao longo da jornada, ao longo do caminho. Persevera. O teu casamento está difícil, deixa eu te dizer, uma tremenda revelação. Talvez Deus queira só que você continue perseverando e você tenha vindo nessa noite só para ouvir essa palavra. Persevera. Mas você não está entendendo, Marconi, está muito difícil. Mas eu sei, eu não estou questionando a dificuldade ou o sofrimento. Eu estou só dizendo que, além do sofrimento, além das impossibilidades, existe uma palavra que vai nos impulsionar. Essa palavra é perseverança. É isso que Deus quer para a gente. Seja leal, como o significado traz aqui para a gente. Leal ao seu propósito. Meu Deus. Meu Deus. Se você sair daqui com alguma coisa no seu coração, saia com, assim, leve isso, guarde isso dentro do seu coração. Persevere, seja leal a um propósito. Você tem filhos, queridos. Eu tenho 2 filhas, a coisa mais linda do mundo. Eu já disse aqui, né? Puxar a mãe, Deus é bom. A coisa mais linda do mundo, Deus é bom demais. Sabe, eu tenho declarado antes mesmo, quando eu casei com Lívia, eu disse a ela, a gente vai ter 3 filhos, o terceiro ainda vai vir, porque ela não sabe ainda, mas brincadeira, mano, brincadeira. O terceiro vai vir, eu creio. Sabe, isso aqui eu vou abrir meu coração para vocês. Quando a gente casou, eu disse, nós vamos ter 3 filhos. A primeira vai ser uma missionária transcultural. A segunda vai ser, a segunda na época eu não sabia se era menino ou menina, né? Vai ser um missionário na política. E o terceiro vai ser um missionário nos negócios. Sabe, querido, parece loucura, mas eu tenho declarado isso constantemente. E aí, esses dias, né, Lívia foi na escolinha fazer aquelas avaliações. Maria tem 7 anos. Ela foi fazer aquelas avaliações, né, que tem periodicamente com a professora. E a professora disse,
A sua filha me impressionou muito com a situação aqui, porque foi feita uma pergunta para todos os alunos da sala. A pergunta era, qual a importância dos estudos? Foi isso? Qual a importância dos estudos? E a resposta de Maria foi, os estudos são muito importantes, porque vai me levar, ou vai me ajudar a ser uma médica para que eu vá embora, cuidar das criancinhas como uma missionária. Olha a flecha, olha a flecha, olha a flecha. Você está direcionando seu filho para o quê, meu querido? Como isso alegra meu coração, querido. E se ela não for? Não tem problema. Mas eu joguei, eu puxei a flecha, eu direcionei para o alvo. A minha parte eu vou fazer. E quando eu olho para Aguinaldo e Adrina, vendo os filhos dele, quando eu olho para os meus pais, vendo os filhos dele, eu posso garantir a você, eles acertaram porque jogaram no alvo certo, meu amigo. E nós estamos aqui, já dando continuidade àquilo que aprendemos. E eu não tenho dúvida, nenhuma. Nossas filhas serão aquilo que estão sendo forjadas para ser. Os seus filhos vão ser aquilo que vocês estão forjando-os para ser. Mas se não tiver perseverança, está difícil, persevera, continua, fica firme. E em terceiro lugar, para não tomar o tempo da minha querida, senão em casa dá problema. Em terceiro lugar, para a gente ficar firme nessa corrida, querido, preste atenção. O autor vai dizer aqui, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é? Quem é? É o seu marido? É a sua esposa? É o seu filho? É o seu pai? É a sua mãe? É seu avô? Não, é Jesus. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Deixa eu te dizer, não utilize o seu cônjuge, o seu filho, o seu pai para ser uma muleta para você na sua vida espiritual. Olhe para quem é o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Ele é a sua suficiência, meu querido. Eu e Lívia, eu acho que eu comentei isso da outra vez, mas já que eu estou aqui eu vou falar e você vai ter que ouvir, Não posso fazer nada. Acho que eu falei isso da outra vez. Uma das formas que eu mais me sinto elogiado por Lívia é quando ela me diz que ama mais a Deus do que a mim. Eu já disse a ela por diversas vezes. Eu amo minha esposa e minhas filhas com um amor sacrificial. Estou disposto a pular na frente de um trem, levar um tiro. Não estou nem aí para a minha vida. A gente ama assim, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu amo mais a Jesus do que a ela. Eu amo mais a Deus do que as minhas filhas. E sabe que isso é uma proteção para elas? Porque toda vez que eu olho para a Lívia, eu vejo Jesus. Você já experimentou isso? Quando você vai olhar para a sua cônjuge, quando você vai olhar para os seus filhos, tente ver Jesus antes de ver eles, porque na hora da raiva, meu amigo, dá vontade de dar uma voadora, não dá? Eu não sou doido mesmo não, meu capitão. Qual o tamanho do meu sogro? Bem pequenininho, rapaz. A lei dele é pior do que a lei dos homens, meu filho. O homem é mais faixa preta de jiu-jitsu, ó. Dá certinho para mim. Mas quando a gente tem um problema, a gente não tem aquela vontade de dar aquele velho arroz de goela, não tem? Mas, antes de tu responder, antes de tu abrir tua boca, antes de reclamar, antes de fazer desculhambar, antes de bagunçar tudo, antes de estourar, tenta ver Jesus no lugar dela. A não ser que você tenha coragem de dar um grito em Jesus. Sabe por que você não tem? Porque há um respeito e um amor por Ele. E quando Jesus está na nossa casa, quando a gente está olhando para Jesus e a nossa suficiência está nele. Essa questão da suficiência é muito importante. Porque o seu marido não vai te suprir de tudo. Pega essa. A sua esposa não vai te suprir de tudo, querido. O seu pai ou os seus filhos, sua mãe não vai te suprir de tudo. O único supridor por completo é Jesus Cristo. Ele é quem nos supre por completo. É o Espírito em nós que nos supre por completo. Sabe que a sua esposa pode ser a mulher mais crente do mundo.
E você nem tanto assim. Você diz, não, mas ela é muito crente, né? Então vai dar certo na soma. Mas sabia que mais com menos dá menos? É assim? Eu não sou tão bom de matemática não, mas não é assim na equação? Mais com menos dá menos. Então o que é que você tem que fazer? Busca Jesus, se enche do Espírito. Você como sacerdote da sua casa, a mulher como trazendo a sabedoria, o ensino para dentro da sua casa. E quando vocês se somarem, vocês vão somar muito mais dentro da sua casa. Mas entendendo que a suficiência está em Cristo. É interessante que o salmista, quando está escrevendo, ele vai dizer assim, Salmo 121, ele vai dizer assim, olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Está na versão NVT, essa parte que eu estou lendo. Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Presta atenção, querido, você não olha para o monte para baixo. Olha, o monte fica onde? No alto. Jesus está onde? Está embaixo? No alto. A outra versão vai dizer, eleva os meus olhos para o monte. Olho para o monte. De onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Se é Deus que fez os céus e a terra, por que tu está procurando a resolução do teu problema em outros lugares? Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Querido, circunstâncias vêm, dificuldades vêm, desafios vêm. Não vão deixar de vir? Não. Só quando Jesus voltar, acabou. Até lá, filho, não tem o que fazer. Vai passar por momentos difíceis. Jesus deixou claro isso. Só que ele diz, mas fica tranquila, fica de boa. A palavra que ele diz assim, tem bom ânimo. O que é bom ânimo? A gente está alegre. Está difícil? Tem bom ânimo. Sabe por quê? Porque a tua esposa venceu já essa situação. É assim que ele diz? Não. Porque o teu marido venceu. É assim que ele diz? Não. Tem bom ânimo porque eu já venci. Jesus já venceu. Ele é quem fez. Ele é quem faz. E é por isso que nós temos que estar olhando para Ele, ser supridos por Ele. Ele é o nosso protetor. Sabe, querido, quando a circunstância difícil vem, não olha para essas circunstâncias, olha para o alto. O problema está aqui na sua frente. Levanta a cabeça, olha por cima do problema. Olha para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro, porque é lá onde habita o nosso autor, o consumador da nossa fé. Jesus é o nosso socorro. Você está aqui ainda? Você entendeu isso que eu trouxe até agora? Quem está aqui querendo correr a carreira aqui da sua família, você e sua casa, queria chamar a Lívia aqui. Aleluia. Aleluia. Permaneça firme, querido. Lívia vai trazer aqui algumas coisas tão poderosas aqui, fica ligado. Tá ligado já. Oi. Tá. Boa noite, queridos. A paz. É uma grande alegria mesmo estarmos aqui nessa noite compartilhando da palavra, compartilhando da nossa vida também. Porque sempre que a gente pensa, né, e eu reflito sobre ministrações, eu sempre penso que é como se uma parte nossa também fosse distribuída, né, não por nossa glória, mas a nossa vida mesmo é compartilhada, as nossas experiências e aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E que bom que nós temos o melhor professor de todos. O Senhor e o Espírito Santo, eles são os nossos guias, não é verdade? E família, como o Júnior já falou até agora, né, é mesmo um grande tesouro que Deus nos confiou e que Ele colocou na nossa vida para que nós pudéssemos não só usufruir, mas construir também. E por falar em construir, já que eu falei nessa palavra, não dá para deixar passar. Sabe, queridos, uma construção, eu sei que você já ouviu sobre isso, mas deixa eu te dizer, uma construção, ela leva tempo. Uma construção, ela leva estudos, ela leva planejamentos, ela leva materiais, ela leva equipamentos.
Ninguém constrói uma edificação robusta, bem feita, bem construída, de toda forma. Você já viu alguma construção feita de toda forma que tenha sido bem executada, que esteja se sustentando, sem nenhuma rachadura? Não tem como. Toda construção leva tempo, leva recursos, leva investimento, leva planejamento. E isso é um retrato bem fiel do que é família, do que Deus fez e do que Deus pensou acerca disso. E quando você vê o resultado final de uma construção, você se alegra, né? Principalmente quando é uma grande obra. A gente está vivendo uma grande obra, né, lá no ministério. Estamos construindo lá a ampliação, fazendo toda a reforma lá do prédio que a gente tem para ampliação lá das instalações. E a gente está usando uma tecnologia que ela está no Brasil já há muito tempo, mas ela é pouco usada porque não tem tanto conhecimento. E a gente estava conversando uma vez e brincando, como pode, às vezes por causa do pouco conhecimento que se tem de se aproveitar daquela tecnologia, se deixa de fazer coisas tão extraordinárias. Eu costumo dizer que essa reforma do ministério é algo extraordinário, porque a gente está construindo um vão de 19 metros por 20, que é um grande vão, com mais 2 pavimentos acima, sem nenhum pilar no meio. Você já deve ter visto uma obra de 19 por 20, mas com certeza você viu pilar pelo meio. E essa é uma obra que não vai ter, com uma laje com 35 centímetros só, 50, teve que fazer um pequeno ajuste, com 50 centímetros, que vai aguentar uma supercarga com cabos de aço pelo meio. Uma coisa tão simples, né? Cabo de aço. Mas foi necessário planejamento, foi necessário estudos, foi necessário busca de quem conseguisse executar. E a construção está lá, de vento em popa. Toda vez que eu chego lá, dá uma mistura de frio na barriga, com emoção, com alegria. E é realmente uma coisa grandiosa ali no ministério. Mas para a gente chegar ao resultado final, vai levar tempo, vai levar investimento, vai levar esforço, vai levar rapidez em resolver problemas. E é assim também na nossa família. Às vezes a gente programa as coisas a longo prazo, mas às vezes vai chegar um dia que a gente vai ter que resolver um problema imediatamente, naquela mesma hora. Mas se nós não tivermos base, nem conhecimento, nem recursos para fazer aquilo dali, a gente vai se perder na resolução. E Deus, como o nosso melhor instrutor, e a palavra como a nossa fonte de vida, está justamente aqui conosco, para que rapidamente a gente consiga ter uma saída, ter uma solução, ter uma resposta, para que as coisas fluam, para que as coisas avancem. Porque se a gente para nas pequenas coisas, a obra toda para. Se não consegue resolver algo de imediato, tudo para. Por mais que todo mundo esteja torcendo, vamos, vai dar certo. Se não resolver aquilo dali, tudo para. E quando a gente estava conversando sobre essa ministração, né, e ouvimos a gente estava em João Pessoa, e aí a minha sogra fez um comentário, e aquilo dali estralou na minha mente, né, como uma verdade tão preciosa, né. Ela falou, ultimamente eu tenho falado tanto e visto tanto, que família ela é como uma corrida de revezamento. E eu fui estudar sobre corrida de revezamento. Eu não sou atleta como o Júnior, que corre 3 quilômetros. Mas eu sou curiosa e eu gosto de estudar. E aí eu fui dar uma pesquisada. Gente, quantas informações a gente tem sobre corrida de revezamento. E quantas correlações a gente consegue fazer mesmo com a corrida de revezamento com a família. Quantos aqui já viram? Nas Olimpíadas sempre tem uma corrida de revezamento. Lembra que são 4 pessoas que vão juntas, às vezes de 100 metros, de 400 metros, e cada um tem que passar o bastão para o outro, que vem em seguida, né? Até que se complete todo o ciclo. E aí eu fui estudar sobre isso e tem muitas preciosidades para a gente compartilhar. Deu certo o áudio? Oh, não. Deu um ok assim, mas dá para passar, né? Eu vou deixar para passar no final, tá? Então, vamos lá. Peguei algumas coisas, algumas informações sobre essa corrida para que a gente possa fazer essa correlação com a família.
né? E a primeira coisa é que, nessa corrida de revezamento, como eu já falei, ninguém corre só. Sempre alguém precisa estar na sua frente para entregar um bastão. Não existe corrida de revezamento com uma única pessoa. E esse é um esporte que ele é considerado o único esporte que ele é colaborativo. É outra palavra, colaborativo. Ele é considerado o único. A gente vê vôlei, que são várias, futebol, são várias pessoas, mas apenas no revezamento, um competidor só pode avançar quando o outro chega, né? Então, um depende do outro, por isso que ele é colaborativo. E aí, dando umas olhadas lá, eu vi que quando se passa o bastão, não se olha para trás para pegar o bastão. Você começa a correr, tem uma área de transição de 20 metros ou de 10, né, que aí o corredor já começa a correr para pegar a velocidade e o que vem com o bastão atrás corre para entregar. Tem que entregar na posição certa, para que o outro aqui atrás já consiga pegar. Pode ser do mesmo lado, pode ser do lado inverso. Tem várias formas de entregar esse bastão. E esse bastão é específico também. Não pode ser qualquer bastão, nem de qualquer material. Tem os dois materiais específicos, que é o madeira ou o aço. Ele pode ser de 28 ou 30 centímetros, tem um tamanho certo, o diâmetro certo. Ele é vazado no meio, ele não é maciço. E esse bastão tem toda a sua composição. E aí, quando eu fui olhar, né, e achei essa parte bem interessante, de não olhar para trás, e lá na frente eu vou te dizer o porquê, né? E uma das regras diz que se esse bastão cair dentro da raia, que a equipe está correndo, se ele cair dentro da raia e não atrapalhar o vizinho, você pode pegar, volta para o lugar onde ele caiu, né? Pega onde ele caiu e continua. Mas se o bastão cair e atrapalhar os outros competidores que estão nas raias paralelas, a equipe toda é desqualificada. Não é só quem estava correndo naquela raia que deixou cair. Todo mundo está fora da competição. E eu fiquei conversando com os juniores falando sobre isso, né? E agora eu vou fazer as alusões do que me veio ao coração, né, sobre isso. Quando a gente pensa em família, ele já explanou muito bem sobre isso, a gente consegue entender como é um conjunto complexo e completo. Ninguém corre sozinho. Eu não corro sozinha a minha carreira no meu contexto de família. Júnior não corre sozinho a carreira dele no contexto da nossa família. Nós corremos juntos como uma equipe que tem um alvo, que tem um foco, que tem uma chegada. E para isso a gente precisa manter uma velocidade. Porque não só ganha quem chega no final, não. Ganha quem chega primeiro. Ganha quem corre mais velozmente. Ganha quem não demora na passagem do bastão. Ganha quem não deixa o bastão cair. E aí a gente para pensar o quão poderoso isso é. Ele já deu um exemplo aí, isso foi uma verdade mesmo que nós vivemos. Cada um seguiu um destino. E quando a gente faz duas forças opostas, não sai do lugar, né? Quando a gente faz as duas forças juntas, a gente consegue avançar. Mas duas forças opostas, elas não saem do lugar. E a gente passou um tempo mesmo na nossa casa, sem sair do lugar, sem avançar, sem progredir, sem desfrutar da beleza de ser família. E quando a gente entendeu que precisava alinhar a mesma velocidade de todo mundo junto, a coisa fluiu, a coisa avançou. E sabe, queridos, estar no mesmo alinhamento, no mesmo propósito, seguindo na mesma raia, com foco no objetivo final, traz para nós belezas e delícias mesmo, de viver em paz, de viver em alegria, de conseguir usufruir dos mínimos detalhes, de momentos de companhia, de alegrias e conquistas juntas. Porque ter conquistas pessoais é boa, mas ter conquistas em família, coletivo, é muito melhor. Ele deu o exemplo de Maria, né, que eu fui lá na escola com a professora. Quando ela começou a falar, eu sou muito chorona, né?
Quando ela começou a falar, meus olhos já começaram a ficar afogados, né, dentro dos meus olhos, do meu globo aqui. E ela começou a falar, disse, eu comentei com meu esposo sobre sua filha hoje, aí eu já parei, né? Aconteceu algo bem diferente. Ela fez na mesma hora. Vocês têm uma relação muito forte com a África? Eu, um pouco, por quê? E aí ela foi contar a história toda. Porque a Júnior esqueceu de dizer, mas ela disse que ia cuidar das crianças da África. Não era qualquer criança, era da África. A irmãzinha já está focada no transcultural aí. E aí ela começou a falar, eu saí de lá ainda chorando, acho que o povo todo pensando, ixi, a filha dessa daí deve estar mal, hein? Que ela saiu chorando, mas não, era de felicidade mesmo. Entrei no carro, pai e mãe estavam me esperando lá de fora da escola já, morrendo de felicidade, bota no grupo, avisa os avós de João Pessoa, avisa a todo mundo que está dando certo, que está fluindo, que é uma alegria conjunta. Os meus sogros lá, isso aí, que bênção, que alegria. Pequenas coisas, mas nós estamos na mesma raia. E no olho, com um foco, no mesmo propósito, no prêmio final, no alvo final. E como é bom desfrutar dessas coisas. Agora vamos para o outro tópico, né? De não olhar para trás. E aquilo dali me chamou a atenção de que quando se passa o bastão não se olha para trás, porque às vezes a gente fica querendo focar no que ficou para trás, no que ficou lá atrás, no que a gente não fez, no que deu errado com os nossos pais, no que deu errado com o bisavô que estava lá atrás. E aí a gente perde o time de avançar, de progredir, de crescer, de fluir, de seguir na direção, porque a gente está focado lá atrás. E Deus gritando, aqui, o prêmio está aqui. Não foca lá atrás, simplesmente pega o bastão e avança. Simplesmente pega o bastão e corre. Simplesmente pega o que lhe foi confiado em segurança, sem deixar cair. Sem escapulir na sua mão, segura firme. Porque tem um monte de gente lá atrás torcendo para que você consiga avançar para a próxima fase. E tem alguém lá na frente esperando que você chegue. Tem gente lá na frente esperando que você chegue. Os seus netos, os seus filhos. Tem gente lá na frente esperando que você chegue. E quando eu vi essa parte do bastão cair, né, eu fiquei observando, às vezes a gente escapole. É verdade, a gente às vezes escapole, às vezes faz algo que não deveria, às vezes pensa da forma que não deveria, age da forma que não deveria. E quando aquilo dali, né, quando traz aquela informação de que pode até cair o bastão, você pega onde caiu. Isso me fala que a gente corrige onde errou. Não avança não, não vai-se embora sem corrigir não, volta para o ponto onde caiu. Corrige aquilo dali e vai. Mas não deixa que o teu erro interfira na corrida das pessoas que estão por perto. Não deixa que a tua vida, a tua família, a tua corrida atrapalhe quem está por perto. Eu sempre ouvi a mãe dizer isso quando eu era adolescente e eu confesso a vocês que eu tinha uma raiva enorme que ela dizia. Tem muita gente lhe observando, você tem que dar satisfação aos outros. Imagina, um adolescente ouvir isso, era uma pressão danada. E eu tinha uma raiva disso, mas hoje eu entendo que isso é a mais pura verdade. E que bom que ela me disse isso, porque eu posso dizer isso também para as minhas filhas. Sempre tem alguém nos observando, queridos. Não importa se você está aqui no púlpito, se você está olhando os carros lá fora, se você está... Não importa. No seu trabalho, tem alguém lhe observando. Tem alguém que está vendo o seu caminhar, que está vendo a sua corrida, que está observando os seus filhos. Lá no DI, tem gente observando os seus filhos. Não sejamos, estamos juntos nessa corrida. Por motivo algum, tropeço para ninguém que está por perto. Para que todos possamos correr sem nenhum empecilho. E, por fim, chegaremos até o final. De geração em geração, nós chegaremos até o prêmio final.
correndo a carreira com perseverança, sem olhar para o que ficou para trás, avançando na velocidade certa, nos despindo daquilo que nos faz ficar presos. A gente vai ver um vídeo aqui de uma corrida de revezamento, bem rapidinho, mas você vai ver, é bem rapidinho mesmo, segundos para eles conseguirem completar a volta. Eles não usam roupas pesadas, elas são bem justas, bem leves, os sapatos são próprios, as regras precisam ser cumpridas para que cheguem no final. E quando chega no final, não é só um que comemora. Todo mundo que veio atrás comemora. Quando a gente acerta, quando a gente chega no final, o final só vai quando Jesus voltar, porque aí as minhas filhas não dão continuidade a essa carreira, se Jesus não voltar antes, minhas netas, e por aí vai. Mas todo mundo sai ganhando nessa história. Todo mundo tem um prêmio a receber. Amém? Vamos ver o vídeo que a gente vai ficar mais animada ainda e a gente fala o final do texto. Aleluia, querido. Muito forte que ele falou agora, né? Essa questão de tudo começa de joelhos. E eu me lembrei, na mesma hora, da minha avó. Irmã Maria Augusta, de joelhos, orando por cada filho, orando por cada neto. E nós somos o resultado daquilo que foi construído de joelhos. Mas eu não tive isso na minha avó. Então você vai ser o construtor das próximas gerações. Aleluia. Sabe que ele falou aqui que todo mundo está correndo com um objetivo. Diga, ser coroado. Ser premiado. A gente começou aqui, o louvor começou com a música falando sobre isso. Falando sobre troféu, não é verdade? Todo mundo sabe que vai vir um prêmio. Paulo falou várias vezes em suas cartas sobre isso. Existe um prêmio, querido, que nós vamos alcançar na eternidade, mas existe também coroações que nós recebemos aqui durante a terra, galardões, coisas que vão acontecendo, que a gente pode realmente ver que é Deus coroando aquilo que a gente está fazendo aqui na terra. Mas lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 6, Provérbios 17, 6, na NVT diz assim: os netos são coroa de honra para os idosos. Os pais são o orgulho de seus filhos. Presta atenção. O que é a coroa? Quem recebe a coroa aqui? É o avô, mas quem é essa coroa? Os netos. Quando você vê aqui, os pais são o orgulho dos seus filhos. Em outra versão vai dizer, a glória dos filhos são os pais. Perceba que no natural, quando você corre, você ganha, você é coroado. No contexto da família, na corrida em família, o prêmio não é individual, mas é geracional. Na sua família, o prêmio você vai ver nos seus filhos, nos seus netos. Os seus netos vão ver o prêmio nos pais, nos seus filhos. E essa troca de bastão vai fazer com que todo mundo, no final, seja premiado. Ele chamar o louvor aqui. A gente orar agora. Aleluia. Sabe, querido? Vou deixar a Lívia vai orar com vocês. Vai puxar.